Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa classe Logos, né? Essa que é a primeira aula da nova revista, aqui. Vou mostrar para vocês depois de novo, né? A harmonia dos evangelhos. Então, meus irmãos, eu quero fazer uma saudação inicial, né? Estimular vocês a estarem conosco nesse percurso de 13 aulas que nós teremos ao longo do período das férias. Mais uma vez eu falo que a gente é uma classe da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, né? E a gente, né, como todas as classes da nossa igreja, elas estão em recesso nesse momento, né? Por causa do fim de ano, né? Então, a gente vai ter aí um mês de férias das classes, né, convencionais e, e um mês de período de classe de férias, né? Que vai ser anunciado, né? A gente vai ter a oportunidade de falar aqui também na classe sobre a, a escola bíblica de férias, né? Que vai acontecer em fevereiro. E o retorno vai ser só em março do ano que vem, né? Da nossa classe na modalidade presencial. Mas a gente vai fazer um ciclo, né? É, um pouco, talvez um pouco mais dinâmico, né? Porque a gente resolveu, a gente já tem um tempo que a gente costuma colocar nas nossas mãos essa responsabilidade, né, de continuar estudando nas férias. Então, nos veio esse material à mão, né, por orientação do coordenador da escola dominical, o Denilson Sevilha, e ele nos apresentou esse material e a gente achou interessante de trabalhar ele nas férias. Só que ele tem 13 lições, e para o período que a gente vai ter agora, né, ele vai mais de lições do que o tempo convencional que a gente tinha, né? De cada final de semana uma aula. Então, vai ser um ciclo mais dinâmico, né? A aula de hoje, que vocês estão vendo, né, no dia 25, que eu estou gravando previamente, né? Ela, ela é uma dessas modalidades para que a gente possa não perder a aula, apesar dos feriados, né, das festividades, né? No caso, no nosso caso hoje, é o Natal. Aproveito para desejar Feliz Natal a todos os que vão ver essa aula, né? Que a família de vocês estejam todos reunidos, aproveitando esse momento maravilhoso, que é a celebração do nascimento do nosso Salvador, né? E que seja um motivo de a gente proclamar esse evangelho que a gente tanto fala aqui na nossa aula, né? E nós estejamos, que o Espírito Santo esteja abençoando as nossas vidas, as nossas famílias, né? E nós tenhamos sempre a oportunidade de falar desse amor que Deus derramou nas nossas vidas, né? A nossa salvação. Então, Feliz Natal a todos. E, e aí a gente vai fazer desse jeito. A gente vai ter algumas aulas na modalidade online, como a gente gosta de fazer, né? A gente entra numa sala Zoom e as pessoas que querem participar, né, entram junto, né? A gente vai ter essas modalidades, mas para a gente não perder, né, as aulas que acabam caindo em feriados e datas assim, a gente vai oferecer essa oportunidade também de fazer a gravação prévia. Então, hoje é dia 23, né, é um sábado, e eu estou aqui gravando a aula que vai ser veiculada no dia 25. Mas vamos fazer, então, uma oração, né, para a gente começar. Pedir ao Senhor, não podemos começar de outro jeito, né? Nós queremos que Deus esteja na direção dessa classe, queremos que Deus toque as nossas vidas para nós estarmos mais inteirados com a sua mensagem, com o seu reino, né? E que a mensagem mexa com a gente sempre, que essa sempre vai ser a proposta. Nunca ser algo para apenas aumentar a nossa cultura, a nossa carga cultural, da Bíblia, dos tempos antigos, né? Não seja só esse o objetivo, que seja realmente nós temermos cada vez mais a Deus e adorá-lo na beleza da sua santidade. Oremos.
Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concede mais uma vez de estudarmos a Tua palavra, Senhor, estudarmos os temas que envolvem o Teu reino, Senhor. Nesse instante eu venho te pedir, Senhor, a Tua sabedoria para a minha vida, para a vida dos irmãos que vão participar, Senhor, dessa aula. Deus, eu te peço que o Senhor esteja cuidando dos detalhes, Senhor, para que a gente possa ter um tempo de crescimento, um tempo de amadurecimento, tempo de confrontação também, Senhor, para que a gente esteja abandonando a prática, Senhor, daquilo que é errado, abandonando, Pai, os vícios que nós temos, Senhor, de caminharmos distante de Ti. Ó, Senhor, que Tu esteja nos aproximando cada vez mais de Ti. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos começar agora e eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Como sempre a gente gosta de fazer, né? Para tentar, é, para tentarmos ter uma facilidade, né, nessa modalidade online, ainda mais agora que a gente tem, por causa do Natal, a gente vai ter pouca adesão a essa aula de hoje, né? Eu coloquei o link dessa aula no nosso grupo, né, de WhatsApp, mas é provável que não tenha adesão, né? Nós estamos no dia 23, muita gente está no supermercado, muita gente está no shopping, então o tempo é assim mesmo, né? Mas a gente vai estudar sobre essa nova revista. Eu já mostrei a capa aqui para vocês, vou mostrar mais uma vez, né? Porque eu coloquei a foto dela nos slides também. A harmonia dos evangelhos, a obra e a pessoa salvadora de Jesus Cristo. É isso que nós vamos trabalhar. Vão ser 13 lições trabalhando sobre esse tema, né? Muito, muito nos interessa falarmos sobre isso, né? Porque nós vivemos um tempo em que está sempre sendo confrontado, né? O evangelho está sempre sendo confrontado com com todo tipo de filosofia e ideias que tentam destruir a ideia da harmonia dos evangelhos, né? Da mensagem contida no evangelho, né? Não são poucos as pessoas que dizem, né, que ah, os evangelhos, por que só são os 4 evangelhos? Eu já ouvi falar de outros evangelhos, evangelho de Maria Madalena, evangelho de Judas, por que não entraram, né? Por que selecionaram somente esses 4? Ou então dizendo, por que a mensagem do Evangelho é diferente, entre aspas, da mensagem do Antigo Testamento? Né? É tão diferente o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, e aí as pessoas tentam minar essa harmonia o propósito da revista e dessa aula inicial é a gente tentar colocar os pingos nos is e dizer que, de fato, a nossa palavra ela é a revelação exata do propósito de Deus para o seu reino eterno, né? E que a gente pode ter total confiança nessa mensagem, né? Uma vez que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de esperança, e uma esperança que precisa ser nutrida e pode ser nutrida todos os dias com as nossas leituras da Palavra de Deus, nossas leituras diárias. Então, a gente precisa realmente entender que a gente pode se alimentar da Palavra de Deus e colocar nossa total confiança na harmonia dessa mensagem, né? Que ela perpassa eras. E a gente vai ver isso um pouquinho, né? Os próximos slide, vamos ver se aparece aqui, é a revista, né? De uma maneira mais clara, né? Para evitar que eu coloque a revista mais uma vez na câmera e a câmera do meu computador ela é um pouco distorce um pouquinho a imagem. Mas agora vocês estão vendo em maior definição, né? A capa. Não é um material nosso, não é um estudo próprio, a gente tem que dar crédito a quem preparou isso, né? Então, se alguém tiver acesso a esse material, que não é um material recente, eu andei vendo a contracapa e algumas... vocês podem até, inclusive, ver ali no selo, né? Ali, o 4º trimestre de 2014, então é bem antigo esse material, mas muito pertinente, né? Tudo que envolve as escrituras são temas que são cíclicos, né?
A Bíblia é um livro, né, vários livros muito antigos que são completamente atuais nos nossos dias, de maneira que a gente lê e se espanta de ver o quão é útil para a gente nos nossos dias, né, essa mensagem. Então, é essa revista, né, que faz parte de uma, de uma modalidade, né, que é esse conjunto de revistas de nome Expressão, né, da Cultura Cristã, da editora Cultura Cristã, que é a editora da Igreja Presbiteriana do Brasil, né, que costuma fazer materiais muito bons de estudo, né, e a gente tem aproveitado bastante. Nós temos feito, na verdade, uma mescla, né? Às vezes a gente estuda os materiais da cultura cristã, outras vezes da revista de Daquê, né? Faz tempo que a gente não faz um estudo em cima de um livro, né? De algo que uma publicação diferente dessa, pela praticidade, né, dos estudos, pela qualidade também, né, e a gente embarca sem maiores problemas, né, de uma maneira que é um material livre, né, que a gente pode contribuir com o nosso conhecimento prévio, e geralmente os estudos, né, eles ficam muito enriquecidos com essa contribuição, e a proposta é essa, de a gente tentar crescer juntos, né? Não nessa aula, né? Obviamente, porque a gente vai ter uma defasagem de quórum, de presença aqui, mas nas próximas vezes vocês vão ver, né? Quando a gente tiver uma aula presencial, quer dizer, uma aula com a participação de mais pessoas, a gente vai ver que as pessoas podem participar, podem contribuir, né? Podem perguntar o que não entenderam, pode dizer, eu não concordei muito com isso, me explica melhor, e aí a gente vai caminhando juntos, né? O professor, acho bom posicionar isso, né? Embora alguns de nós tenham feito teologia, está fazendo teologia, né? Aqui na nossa classe eu sou formado, né, em teologia, o Gerson, o Carlos também tem formação. O Hanilton, ele não, até onde eu sei, ele não tem uma formação, mas ele é um grande teólogo, né? Pela sua experiência, pela sua vivência na igreja e com esse contato com a escola bíblica há muitos anos, ele tem muito a contribuir aos estudos, né? Vocês já tiveram oportunidade, né? A aula dele mesmo é uma das mais frequentadas. Então, a gente, embora tenha essa bagagem, a gente não quer nunca se denominar alguém que tenha a palavra final em termos de algum assunto, né? Nós temos as nossas limitações, nós somos pecadores, admitimos, né? Ninguém é dono da verdade plena, embora haja muitas pessoas capazes, nós estamos deslizes a erros de interpretação, e a proposta da classe é a gente crescer junto, né? Então, cada um vai trazendo contribuições para a classe e a gente vai harmonizando, né? Esses estudos, vai tentando criar uma vivência de estudo que é uma proposta, né, da, do, da, da escola de educação bíblica da nossa igreja, né? E muito tende a contribuir com o reino de Deus, né? De experiência própria, gosto de falar sempre isso. Essas aulas são muito enriquecedoras para a minha vida, né? Eu gosto de participar daqui porque é como se a minha vida fosse preparada para o mundo, né? A gente, quando a gente está no mundo durante a semana, né? Onde a gente às vezes tem pouco contato com sermões, com a leitura da Bíblia, embora seja recomendado que a gente leia a Bíblia todos os dias, por essa questão, tratar, né, falar sobre esses temas enriquece muito as nossas vidas e nos dá uma bagagem para que a gente possa enfrentar as dificuldades no mundo. E não somente isso, mas também confrontar aquelas pessoas que atacam o Evangelho, né? Então, eu tenho experimentado isso, né? ah, Nos últimos anos, que eu tenho me envolvido mais com a escola dominical, e isso é uma bênção para mim,
uma bênção para a nossa classe e uma bênção para a igreja. Isso fortalece os seus filhos e eu acho que os filhos de Deus, e eu acho que a gente melhora, né, como o nosso caminhar com o Senhor Jesus Cristo. Então, fica aqui o meu incentivo, né? E vamos para a aula de hoje, que a aula de hoje vai ser o Evangelho, né, ó, título, o Evangelho segundo o Antigo Testamento, que é a nossa lição 1. Isso gera muitas perguntas, né? A gente tem muitos questionamentos quando a gente está entrando nesse tema, né? Que correspondência é essa que a gente pode dizer, né, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento, entre o Evangelho, né, e, e, e as profecias, né, ah, as promessas que existem no Antigo Testamento. É algo que fica um pouco solto quando você ainda não tem uma leitura total da palavra de Deus. Graças a Deus, na igreja, a gente conhece muitas pessoas que conseguem fazer leituras bíblicas, né? Várias leituras bíblicas a- a- ao longo da sua caminhada, né? Tem pessoas que conseguem ler a Bíblia pelo menos uma vez, né, a cada ano. Isso é uma prática que precisa ser incentivada, né? O nosso presbítero Paulo Raposo, ele tem um programa, se alguém tiver interesse, depois pode perguntar para a gente, um programa de leitura bíblica total, né? A Bíblia toda em 2 anos. É mais cômodo, né? Porque você lê menos textos diários, mas lê com mais qualidade, porque faz uma mescla, né? Ele gosta de colocar os textos mais densos junto com textos poéticos, e aí vai fazendo uma leitura mais agradável, né? Para que a gente não tenha uma leitura um tanto. Nós não estamos acostumados com essa leitura, né? Para quem nunca leu a Bíblia toda, é, é, o texto não nos vem de todo no estilo literário, num estilo literário só, né? A Bíblia é composta de 66 livros escritos em diferentes eras da história humana, né? E de diferentes estruturas literárias. Você tem o livro dos Salmos, né? Que é um padrão de poesia, né? Ali composto por esse título, o Salmo, né? Louvor a Deus através das palavras. Você tem livros de sabedoria, você tem os livros ditos históricos, né? Então, você tem as epístolas. Então, você tem ali vários tipos de textos, né? Que, é, 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 às vezes, a gente não tem familiaridade. Eu, por exemplo, tinha muita dificuldade com o livro dos Salmos, quando eu era menor, né? Quando eu era adolescente, quando eu ia ler, era o que eu menos gostava de ler, porque eu achava estranho aquilo para mim, né? Pô, que montagem é essa? Eu não tinha familiaridade com a poesia hebraica, né? Mas conforme você vai lendo, você vai lendo várias vezes, você vai ganhando mais, você vai conseguindo alcançar a beleza do texto, né? E o livro de Salmos é precioso. Então, o presbítero Raposo ele procurou fazer essa montagem dessa leitura bíblica, mesclando textos mais densos e textos do- dos salmos, né, dos provérbios, para aqueles que já têm familiaridade, né? Não, para aqueles que de repente eram como eu, que não gostavam muito, a mescla é inversa, né? Aí, aí você lê um texto com mais familiaridade e outro com menos familiaridade. Mas assim a gente vai crescendo. Então, a conquista, né, do entendimento da palavra acaba sendo algo mais progressivo. Então, você vai se familiarizando, né, com os textos densos, por exemplo, das profecias, né? Os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, que são livros mais densos, né? Então,
a gente vai ganhando familiaridade e vai se aperfeiçoando na questão da harmonização das escrituras, que é a proposta da nossa lição. Mas vamos passar aqui, né? Vamos para o próximo slide, que fala já sobre o nosso texto que nós vamos trabalhar, tá? Nós vamos falar sobre Lucas, capítulo 24, é o texto principal, na verdade, né? Claro que a gente vai falar sobre outros, uns breves textos que podem ilustrar aquilo que a gente está falando, mas o principal é esse, Lucas, capítulo 24, versículos do 36 ao 49, um texto um pouquinho grande, mas muito precioso, né? E é o finalzinho de Lucas, então a gente sabe o que está acontecendo ali, né? Já Jesus Cristo já ressuscitou, né? Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Jesus já ressuscitou, e o texto vai falar sobre um encontro que ele tem com os discípulos, né? Então, a partir do versículo 3, o texto nos diz: Falavam eles ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes respondeu. Ele lhes disse: Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem a eles ainda, por causa da alegria, e como estavam admirados, Jesus lhes disse: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. É. Acho que todos conhecem esse texto, né? Vai ter uma segunda parte que vai falar propriamente, né, do que a gente vai tratar aqui, mas acho que cabe aqui, né, uma explicação a respeito desse texto. Então, Jesus está aparecendo pela primeira vez aos discípulos depois que ele morreu, né? Então, acho que fica notório isso, e aí e Lucas registra essa questão de realmente que eles estão impressionados, que eles estão achando que Jesus não está ali, né? De tão maravilhoso que é uma coisa dessas, né? Alguém que teve uma morte como a de Jesus Cristo, né? Que teve as mãos e os pés trespassados, e se a gente for falar sobre os detalhes da crucificação, que era algo absurdamente torturante, né? A gente vai chegar à conclusão de que não tinha como Jesus aparecer ali. Não tinha como ele aparecer de repente no meio deles. Então eles estavam admirados, não estavam acreditando no que estavam vendo, estavam achando que era um fantasma, né? Como já aconteceu antes, né? Naquele episódio que Jesus aparece andando na, nas águas para encontrar com os discípulos, e, e aí ele tenta mostrar, não, aqui, ó, de minha mão, as perfurações, né? Dê uma olhada. E aí, para consolidar todas as dúvidas, Jesus pede para alguma coisa para comer. Quer dizer, um fantasma não vai conseguir comer, né? Então, deixa eu comer na presença de vocês para tirar todas as dúvidas. Então, é isso que está acontecendo aqui, né? E aí, finalmente, os discípulos têm essa certeza, né, de que realmente era Jesus que estava aí. E os próximos versículos vão falar propriamente daquilo que é necessário, né? Lembrando que tudo está acontecendo na base da admiração, porque os discípulos, embora fossem os seguidores de Jesus, eles não tinham a mentalidade total do que tinha que acontecer, né? Quer dizer, na mentalidade deles, na mentalidade de todos que seguiam Jesus ou tinham alguma simpatia por Jesus Cristo, Jesus nem tinha que estar ali morrendo, né? Ele não foi culpado de nada. Então, alguns se surpreendiam, porque, pô, por que que ele não está revidando? Por que que ele não faz pelo menos algum esforço para não ser preso, né? Então, ali, a gente percebe que os discípulos não estavam muito em sintonia dos propósitos eternos que estavam por trás daqueles eventos, né?
E aí, no versículo 44, Jesus lança a explicação, né, de tudo isso que aconteceu. A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, aí acontece, né, a explicação que Jesus faz a respeito da sua morte e da sua ressurreição. Ele coloca aqui, né, é muito interessante essa divisão que ele faz, a lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E ele está fazendo aqui ele está fazendo um apanhado de todo o Antigo Testamento. Jesus está dizendo que esses três conjuntos literários, eles estão apontando para o que aconteceu na cruz, né? Estão apontando para a pessoa de Jesus Cristo. E aí ele vai discorrer a respeito disso. O texto não vai entrar em detalhes, né, sobre esse texto, né? Não vai entrar em detalhes sobre como Jesus argumentou que isso tudo ia acontecer, mas, obviamente, por causa das muitas leituras que a gente já fez nas Escrituras, a gente pode falar algo a respeito daquilo que foi anunciado no Antigo Testamento e que é experimentado, né, na plenitude dos tempos, na pessoa de Jesus Cristo. O próximo slide, aqui, né? Isso aqui não tem na lição, mas eu acho que é de um auxílio para a gente entender o que Jesus está fazendo, ou pode ter usado, os textos que ele pode ter usado nesse momento, quando ele vai falar a respeito do que aconteceu, né? O Salmo 22, eu só coloquei alguns versículos aqui para vocês terem uma ideia, né? É o famoso salmo, né? Que Jesus recita as primeiras palavras quando está na cruz, né? Deus meu, por que me abandonaste? E aí, quando você vai ler o salmo todo, você vai dizer: caramba, é Jesus. Quer dizer, Salmos, Davi escreve isso. Claro, um propósito daquele momento, mas a inspiração divina que agiu sobre Davi para que ele escrevesse essas palavras estava apontando para algo além, algo para frente, né? Só para destacar aqui, eu coloquei 3 versículos. Cães que cercam, um bando de malfeitores me rodeiam. Traspassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Você vê aí a correspondência muito fiel a respeito do que aconteceu, né? Na, eu não faço ideia do que Davi possa estar passando quando ele escreveu isso, né? Que provavelmente era um propósito ali para aquele momento, mas o texto está muito mais falando a respeito de Jesus do que do próprio Davi. Por isso nós podemos classificar muitos textos do Antigo Testamento como textos messiânicos, textos que estão apontando para Cristo, que vai acontecer muito tempo depois, né? O outro texto que selecionou aqui, né, que eu selecionei, em Isaías 53, certamente ele tomou sobre si, esse é mais conhecido, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. É o texto de Isaías
que fala a respeito do servo sofredor, né? E do qual a gente tem a inteira certeza de que ele está falando que o servo sofredor é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, por essas questões, Cristo tinha que sofrer, né? Mas continuando aqui, ressuscitar dentre os mortos. Essa talvez seja um pouco mais complexa de se estudar, né? Qual texto do Antigo Testamento vai falar a respeito de que ele precisava ressuscitar? E mais, além do no terceiro dia, né? Que o texto fala isso, mas eu não coloquei em destaque. Cabe estudo, né, para que a gente veja isso. Mas eu coloquei aqui alguns textos que dão uma luz a respeito dessa possibilidade, né, de que estavam falando a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Salmo 118, não morrerei, pelo contrário, viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Né? Mais um texto messiânico, falando daquilo que Cristo falar. Tem um outro que eu não coloquei, acabei não colocando aqui, mas ele é muito emblemático, né? Que é o que fala que não deixarás o teu servo na corrupção, né? Quer dizer, enfrentar corrupção. Não lembro agora qual é o texto. Eu acho que é o Salmo 53 também, se não me engano, mas depois eu posso ter conferido isso. Mas é um texto muito conhecido, um texto muito utilizado no Novo Testamento para falar a respeito do que Davi falou a respeito do Messias, né? Isaías 53 de novo, mais uma vez falando, a gente pode encontrar a partir do versículo 11, né? Esses 11 e 12. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá os despojos, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, a gente percebe realmente que há alguma indicação a respeito da própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, né? Com respeito ao terceiro dia, e eu vou colocar isso entre parênteses, né? Porque eu não estudei muito a fundo a respeito disso. Eu encontrei uma referência ao terceiro dia no que diz respeito às ofertas, né? As ofertas de alimentos, né? De animais sacrificados como holocausto. Holocausto não, com oferta pacífica, né? E lá eu encontrei um texto falando a respeito de que as pessoas as pessoas, né, os levitas, não poderiam comer a, a, aquilo que foi sacrificado no terceiro dia. Quer dizer, no terceiro dia a oferta já estaria impura para consumo, né? O levita ele podia comer no primeiro dia, no segundo, mas no terceiro teria que queimar, né? Então, vocês percebam aí que talvez, né, e eu vou falar isso, não tenho segurança para falar sobre isso, mas muito provavelmente a questão da ressurreição no terceiro dia, né, diz respeito ao fato de que Jesus não enfrentou corrupção nem na sua essência, nem na sua morte, né? Uma vez que ele não foi considerado impuro nem nas suas ações durante a vida e nem na morte. Então, Jesus seria plenamente perfeito, né? E aí você percebe a inteireza do seu sacrifício, né? Então, e claro, a ressurreição, pelo fato de ser algo fora do comum, ser uma marca indelével de que realmente era o Filho de Deus que tinha se oferecido ao mundo, né?
Mas vamos prosseguir. Foi só um parênteses, meus irmãos. Isso nem faz parte da lição que eu estudei, tá? É só uma observação. Pode ser contestável, né? Mas fiquem à vontade aí para escrever no chat. Depois, se quiserem falar comigo pessoalmente a respeito, estou à disposição. E, né, em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, né? E aí você vê textos, né, que corroboram com essa ideia. Salmo 72. Domine ele de mar a mar e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto e os seus inimigos lambam o pó. Que os reis de Tarsis e das ilhas lhe paguem tributo. Os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem diante dele. Todas as nações o sirvam. Então, a gente percebe que a gente tem uma ideia errada, né, a respeito da proclamação do Evangelho, proclamação do reino de Deus. A gente acha que isso é algo somente do Novo Testamento, né? A gente vê Jesus ali, né, sendo elevado aos céus, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, quer dizer, pensa assim, não, agora é proclamar o reino de Deus. Mas se a gente for para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que o povo de Deus também tinha essa preocupação de ser uma luz no meio dos povos pagãos, né? Então, alguns salmos mostram desse jeito. Esse é um exemplo deles, né? Onde há uma busca por que todos os povos conheçam o Deus verdadeiro. Isso acontece o texto está mostrando isso o tempo todo. Muitos textos, melhor dizendo. Em Isaías 2, por exemplo, olha só o que está escrito. Muitos povos virão e dirão, venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha só que texto precioso, né? E aí, quando a gente lê um texto como esse, eu, pelo menos, me lembro dos Reis Magos, né? A gente está nessa época de lembrar, né, os episódios que aconteceram na natividade, no nascimento de Jesus Cristo, e, e a gente vê essa questão, né, os reis magos, os reis que pertenciam a outra cultura, a outros povos, e eles, seguindo a ciência própria deles, eles foram seguir a estrela que se locomovia no céu, porque eles entendiam que era uma estrela que indicava uma divindade, que indicava alguém que era digno de ser adorado. E eles vão nesse rumo, perseguindo essa estrela, e levam presentes, chegam ao seu objetivo, e a profecia se cumpre, né? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, uma bênção, né? A gente poder ver essa correlação do Antigo Testamento com o Novo. Isso daí foi só um panorama para a gente não ficar deslocado sobre a possibilidade de interpretação do texto, mas isso que Jesus mencionou, né, nessa passagem que a gente leu no texto principal, é completamente acessível a todos nós, de maneira que eu coloquei aqui os textos e a gente pode ter essa percepção, né? Vamos avançar aqui. E aí a gente parte propriamente, né, para a nossa lição, né, para a estrutura de estudo da nossa lição, e aí a gente vai ter aí um cuidado para falar a respeito de como é essa, essa identificação do Evangelho com o Antigo Testamento. Mas antes de falar sobre isso, eu queria dizer que é defensável, né, que a gente creia que defenda que a palavra de Deus é o Antigo e o Novo Testamento, né? Não poucas pessoas encontram argumentação questionável, obviamente, para que as pessoas acabem dando mais valor ao Novo Testamento do que ao Antigo Testamento.
Isso acontece muito. Há aqueles até que chegam a dizer, né, que tem a ousadia de dizer que, que o Novo Testamento superou completamente o Novo Testamento. Aí diz, então, vamos rejeitar o Antigo Testamento. Vamos rejeitar, né? É passado, Deus não é mais daquela maneira, serviu a um propósito, hoje em dia é só Jesus e tá bom. Só que a gente esquece que, para entender o que foi a pessoa e a obra de Jesus Cristo, somente olhando para o Antigo Testamento, né? Inclusive, uma série de estudos que eu gosto de fazer propaganda para as pessoas, estudos, na verdade, são sermões, né? Do reverendo Augusto Nicodemos, falando somente sobre Gênesis. Numa das primeiras pregações que ele vai fazer, ele vai dizer que, se você tirar os 2 primeiros capítulos de Gênesis, vamos supor, por alguma razão você não tivesse aqueles 2 primeiros capítulos, a Bíblia toda deixaria de fazer sentido. Como é que você vai entender que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, se você não entender que você herda um pecado de proveniente da primeira queda, né? Como é que você vai entender que você é merecedor, na verdade, da condenação eterna e não da morada eterna que Deus oferece aos seus eleitos? Não tem como entender, né? É por isso que a gente tem que associar, tem que realmente dar um valor à revelação progressiva das Escrituras como um todo, né? E entender como foi essa revelação atuando ao longo das eras e, e vendo a importância de cada detalhe em todas as eras, né? E aí o primeiro tópico que a revista fala, né, abrindo o entendimento para compreender as Escrituras. Lá na página 4 tem esse texto, né? É impossível compreender que compreender quem Jesus é e o que fez sem considerar a interpretação que a Escritura, isto é, o Antigo Testamento, oferece sobre sua pessoa e sua obra. Foi esse entendimento dado pelo Espírito Santo que fundamentou a intrépida pregação dos apóstolos acerca de Jesus. Às vezes a gente fica incomodado com a maneira como é essa revelação, né? A, algumas pessoas elas tendem a, a questionar a maneira como é, inclusive, a escrita da Bíblia, né? E, e esquecem a questão do propósito eterno. Por exemplo, né? Eu já me questionei muitas vezes por isso, né? Porque o Antigo Testamento, ao falar do ministério de Jesus Cristo, ele vai dizer que Jesus vai falar coisas que as pessoas não vão entender, né? Ele vai falar de algo que vai ser confuso naquele momento. E aí eu fico pensando, de fato, os evangelhos vão mostrar que Jesus ele falava por parábolas, né? E a coisa vai ficando muito incômoda, pelo menos para mim, quando eu tenho essa percepção, quando, por exemplo, Jesus está sendo entregue à morte e ali Jesus dando aquelas respostas evasivas, né? Ele está falando a verdade, mas ele não está falando de uma maneira direta, como a gente é acostumado a falar, de maneira que isso incomoda, por exemplo, Pilatos, e vai dizer, mas e ele não encontra, apesar dessas palavras para era como se Jesus usasse as montes as parábolas, né? Tudo ele falava por esse meio, e as pessoas. E o texto do Antigo Testamento, não lembro agora como fala, ele vai falar que era para as pessoas não entenderem mesmo, né? Era para as pessoas não entenderem. E aí só vai cair a ficha, né? Depois que Jesus Cristo ressuscita. E aí eles têm esse encontro e dizem, ah, tá, então é isso.
Então, Jesus era o Messias, né? Não que eles não tivessem isso, né? Mas é porque a ideia do Messias que eles tinham, né, era muito diferente da que Jesus fez. A ideia do Messias como servo sofredor, eu acho que era algo um tanto estranho para eles, né? Mas é o que acontece. E aí é o que faz também, é o conhecimento que faz com que vire a chave e os apóstolos, né, os discípulos, eles comecem a ter a certeza de que realmente Deus se manifestou no mundo e o homem conseguiu alcançar salvação através do sacrifício de Jesus Cristo. E que para isso valia a pena se sacrificar, valia a pena é, é, ser preso, ser morto, por ter por defender o senhorio do Senhor Jesus Cristo, né? Então, ao longo das eras, as pessoas pensam assim, não, mas por que que não foi uma mensagem mais clara, né? Poderia ter sido mais fácil de ler, né? Tipo, você poderia dizer, por exemplo, poderia estar lendo o Antigo Testamento e dizer, ó, um dia, na data tal, vai aparecer o Senhor Jesus Cristo, mas deixa ele morrer, porque, né, ele é o Salvador de você. Não foi assim que aconteceu. Então, haviam propósitos eternos, né? E a atuação da mão de Deus ali é orientada por esse propósito eterno, de maneira que a graça de Deus ela é permeada através da, da, dos textos do Antigo Testamento, desde o proto-evangelho, quando vai anunciar a sentença da serpente de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E o que que é isso? Obviamente está falando do Senhor Jesus Cristo. Obviamente está falando, né? Mas é necessário a gente ter essa percepção de uma maneira abrangente, olhando o todo ao invés do particular, né? Vamos prosseguir aqui. A revelação de Cristo no Antigo Testamento, né? E aí a lição ela vai colocar aqui, né, dois aspectos muito interessantes, né? Que é a vinda do Redentor, a começar. No começo, né, conforme as profecias, a gente não vai entender muito bem ali as pessoas no começo das eras, né, das profecias. Vamos só colocar aqui o exemplo do profeta Isaías, que há 100 anos atrás, 100 anos antes da vinda de Cristo, anunciou, né, o servo sofredor e o redentor. Ali naquele primeiro momento, as pessoas não estavam tão em sintonia a respeito do Messias que viria, né? Então, como eu falei, a mensagem é progressiva, foi passando as eras, de maneira que quando chega Jesus, já há ali alguma expectativa a respeito do Salvador, né? Como é o caso, por exemplo, daquele homem, que eu acho, se não me engano, se chama Simeão, e ele vai pedir para ver o Jesus de 8 dias, né? E vai dizer, eu posso ver, e aí ele vai dizer que vai agradecer a Deus ali naquele momento, porque ele conseguiu, antes da sua morte, contemplar a vida do Salvador. Então, progressivamente, a vinda do Redentor, ela vai ganhando um peso maior conforme o tempo vai passando. Vamos ver o que o texto fala nas páginas 4 e 5, né? Quando o homem pecou, Deus fez uma promessa de salvação. Um descendente da mulher, mesmo ferido, esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis 3,15. Na medida em que se revelava aos homens, Deus tornava cada vez mais clara sua promessa sobre esse redentor vindouro. Ele seria um descendente de Abraão, conforme Gênesis 12, 3 e 28, 14, da tribo de Judá, Gênesis 49, 10, e da linhagem real de Davi, 2 Samuel 17, 16. Isso justifica a ênfase aparentemente enorme que o Antigo Testamento dá às genealogias, né? Então, agora você fica entendendo por que que havia tanta preocupação com genealogia
né, no Antigo Testamento. Por que que é tão importante a gente, né, ver ali os textos, né, quem gerou quem, textos um pouco cansativos, mas vale a pena a gente ter essa dimensão de que realmente o senhorio de Jesus Cristo não vem de lugar nenhum. Ele vem desses três detalhes: descendente de Abraão, da tribo de Judá e da linhagem real de Davi. Na página 5, além de enfatizar a procedência do Redentor, o Antigo Testamento destaca também que ele levaria ao clímax os ofícios messiânicos dados por Deus a Israel. No Antigo Testamento, pessoas eram ungidas, daí deriva a nossa palavra Messias, que é ungido em hebraico, para exercer três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Então, fica aqui um parêntese também. Messias quer dizer ungido, é a palavra hebraica que quer dizer ungido, né? E também é o mesmo significado da palavra Cristo, né? Muitas pessoas acham que Cristo é o sobrenome, né, de Jesus, mas não. É como se fosse a tradução literal Jesus ungido, né? Jesus ou ungido. Então, é isso que as pessoas querem dizer quando fala Jesus Cristo. E aí o texto coloca esse estudo importante que fala a respeito de Jesus Cristo, como ele tendo essas três funções, né? O, o profeta, sacerdote e rei, né? E aí depois a lição ela vai mostrar que quem tiver contato com a lição vai ver que os homens, né, esses ofícios de unção nem sempre exerceram bem essas essas é, é, essa unção, né? Você via ali reis agindo como se não fossem ungidos, você via ali sacerdotes às vezes praticando, levantando fogo estranho, né? Profetas, haviam falsos profetas, né, que falavam aquilo que não era a procedência de Deus. Então, você vê ali ao longo das eras como esses três ofícios sendo, às vezes, negligenciados por causa do pecado. No entanto, em Cristo, esses três ofícios eles ganham a dimensão completa, né? Se você quer entender por que Jesus é o Cristo, é quando, na totalidade, a gente entende que Jesus era o profeta, o sacerdote e o rei de Israel, né? Aquele que realmente tinha que vir para se assentar no trono da nação. Ah, e um outro aspecto, né, também ainda nesse segundo tópico, que é a revelação de Cristo no Antigo Testamento, que é a chegada do reino de Deus, né? E aí eu coloquei até uma imagem que gera expectativa das nossas vidas, né? Que é de fato a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente faz essa associação, né? O reino de Deus ainda está por vir, né? Deus estabelece o seu reino, né? Quando ele ressuscita, de maneira que a gente pode dizer que nós estamos no reino de Deus, só que ainda não é um reino pleno. O reino pleno vai acontecer quando Cristo tomar a sua igreja e levar para si, né? Mas olha o que diz o texto da revista. O reino de Deus é a realidade de redenção trazida à luz pela chegada do próprio Messias, isto é, Jesus, filho de Deus, filho de Davi, filho do homem. Contudo, o próprio Cristo tornou claro, particularmente por meio das parábolas do reino, vide Mateus 13 e paralelos, uma realidade que era impossível de ser compreendida somente por meio do Antigo Testamento. O Messias realizará sua obra em dois momentos: em sua primeira vinda, como servo sofredor, Isaías 53, Jesus inaugurou o reino de Deus, provendo salvação para o seu povo na cruz. Sua segunda vida implicará a plena consumação de seu reino quando ele voltará em glória, trazendo, por um lado, novos céus e nova terra, onde habitará com seus eleitos, por outro, o lado de fogo, onde será lançado todos os inimigos de Deus, né? Lago de fogo, melhor dizendo. Então, nós temos aí a dimensão da vinda do reino de Deus como sendo essa revelação, e a lição vai enfatizar isso, de que
a realidade do Senhor Jesus Cristo, aquilo que ele faz, ela vai tomar uma forma perfeita. Ele vai consolidar exatamente tudo aquilo que estava sendo profetizado antes, né? E vai enfatizar, por final, né, a questão do destino dos não eleitos, né? Que é um destino cruel, destino terrível, que é a, aquilo que nós estávamos destinados aí, né? Por causa do pecado nas nossas vidas. Prosseguindo aqui, tá devagar aqui na internet. E esse aqui vale a pena a gente se deter um pouquinho mais. Eu estou meio que cronometrando aqui o tempo. Eu acho que a gente depois eu acho que a gente não vai ficar muito tempo aqui. E é os modos de revelação de Cristo no Antigo Testamento, né? Isso a gente vê de uma maneira muito fácil, né? A respeito das promessas e das profecias. O que são promessas e profecias? Para ficar muito claro, são coisas que foram ditas e que não foram escritas ou faladas para aquele tempo, para aquele momento, né? Ela foi feita para falado para algum momento por vir e que em Cristo nós encontramos a consolidação, né? O cumprimento da profecia. Por exemplo, então nós vamos falar aqui a respeito de Gênesis 22. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, um texto bem conhecido, né, a respeito de Abraão e Isaac, né, o sacrifício que Abraão ia oferecer, né? Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Só para esclarecer, eu acho que eu não falei, eu acho que todos os textos que a gente está falando aqui nessa lição, eu optei por colocar a nova Almeida atualizada, né? Uma versão que a gente não está muito familiarizado, né? Mas é a versão que eu estou lendo esse ano, então eu acho muito legal essa tradução. Ela tem uma facilitação para algumas palavras que antes a gente achava mais difíceis, algumas terminologias. Então, essa tradução ela é muito boa para trazer luz, né? E aí você vê, né, uma promessa de Deus, né, que Deus vai multiplicar a descendência de Abraão e a sua descendência tomará posse. Não. Versículo 18: na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. E eu pergunto, já sabendo que vocês sabem a resposta, de que em que momento vai acontecer isso? Em todas as nações serão benditas, nação da terra, né? Obviamente é em Jesus Cristo, né? Você vê o percurso que Deus faz ao longo das eras, começando ali pela escolha de Abraão, né? Abraão ele é emblemático porque de Abraão ele quer que o seu povo saia, mas somente o seu povo? Não, ele quer que o seu eleito, o ungido, venha de Abraão. Então, ele tem ali um propósito eterno que vai beneficiar todas as nações da terra na plenitude dos tempos, quer dizer, em Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aí uma promessa e uma profecia, né, acontecendo. Depois eu vou falar do tópico seguinte, porque também tem um outro aspecto nesse mesmo texto que fala sobre Isaac e Abraão e Isaac, né, que vai tratar um pouco a respeito dessa relação de Cristo e o Antigo Testamento. Mas um outro texto também, que fala sobre uma profecia, em Miqueias 5, né, versículo 2. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de familiares de Judá,
De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora que eu estou lendo esse texto, eu lembrei que uma das narrativas dos evangelhos, nem adianta, pelo tempo, acho que a gente pode ver isso depois, mas uma das narrativas que vai falar sobre o encontro dos magos com Herodes, né? Naquele primeiro momento, onde eles estão procurando o rei, né? O rei nascido, o rei criança, eles perguntam, né, onde é que ele tem que nascer, né? E aí alguém do conhecimento das escrituras vai dizer que é Belém. Então, você percebe ali, corroborando com aquela ideia que eu tinha explicado a respeito do Messias, que isso vai ficando muito, muito próxima, né, de acontecer na época de Jesus Cristo, de maneira que você tinha ali acesso, onde as pessoas sabiam até de onde viria o Messias, né? Então, está falando, obviamente, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Então, texto que mostra muito esse detalhe. E o outro aspecto, que alguns de vocês meio que já podem ter ouvido algum pastor falar, né, algum estudioso da Bíblia, e talvez não tenha entendido o que queira ser, é a questão da tipologia, né? E aí eu fiz questão de colocar a definição, né, conforme esse breve dicionário de teologia, e diz assim, né, o que é a tipologia? O que é uma tipologia? É um modo de interpretar as escrituras que vê nos acontecimentos passados tipos ou figuras dos que vieram depois, e, particularmente, da vinda e obra de Cristo. Enquanto que a profecia centra sua atenção sobre as palavras de um texto e como anunciam os acontecimentos futuros, e a alegoria procura descobrir sentidos ocultos nessas palavras. Alegoria é uma outra coisa que a gente pode até falar num outro momento. Sentido oculto dessas palavras. A tipologia observa os próprios acontecimentos como parte de um padrão de ação de Deus que culmina em Jesus Cristo, mas que depois continua na vida da igreja. Então, você percebe que a tipologia ela vai acontecer como sendo um padrão de Deus, né? Então, você vê, a gente não cansa de dizer que Jesus Cristo acontece o cumprimento da promessa definitiva da salvação do ser humano. Mas existem determinados eventos que acontecem no Antigo Testamento que acontecem em semelhança a isso que Jesus fez. E a essas semelhanças nós chamamos de tipos, né? E por isso que existem os tipos de Cristo espalhados pelo Antigo Testamento. Assim, por exemplo, as passagens sobre o servo sofredor em Isaías são vistas como referências a acontecimentos no tempo de Isaías, mas também como referência ao servo sofredor por excelência, Jesus, e por extensão, a vida da igreja e dos cristãos que hão de sofrer. Por exemplo, quem lembra daquela passagem que Jesus é confrontado pelos fariseus que não queriam crer em Jesus, né? E aí eles dizem, faz um sinal aí para que a gente creia, né? Então, a gente está com dificuldade de entender, faz aí. Aí Jesus, o que ele responde? Nenhum sinal será dado senão o de Jonas, né? O sinal de Jonas. E aí ele vai explicar o que aconteceu, né? Que Jonas ficou assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Senhor vai ficar 3 dias e 3 noites na terra, né? E aí vai fazer uma tipologia daquilo que Jesus fez em termos de ressurreição, né? Então, isso acontece, isso em Jonas é mencionado pelo próprio Cristo, né? Mas há muitos, muitos, muitos detalhes acontecendo. Eu quero até voltar aqui alguns slides para mostrar uma imagem que eu não falei muito, né?
Deixa eu voltar aqui para essa aqui, né, que eu coloquei, mas não falei. Deixa eu voltar aqui. Que é essa aqui de Moisés. E vocês se lembram muito bem, em um determinado momento da história no deserto, Deus derrama uma praga, né, sobre o povo que estava murmurando, blasfemando contra Deus, e essa praga era por serpentes venenosas. Então, essas serpentes mordiam o povo e as pessoas começaram a morrer, e Deus manda que Moisés entale uma serpente de bronze e suspenda no meio do povo para que as pessoas olhem a serpente. E aqueles que olhavam a serpente eram curados das suas enfermidades. E o que que é isso? Outra tipologia acontecendo. Então, você percebe ali que há um tipo, no caso, a serpente de bronze, como sendo um tipo de Cristo também, né? E tem outros, né? Eu não me preocupei aqui em anotar muitos. Ah, só para falar só mais de um, né? E aí eu vou aqui avançar um pouco também. Cadê? Deixa eu ver se eu encontro o slide. Está mais para frente? Mais para frente. Que é o que vai falar a respeito de Abraão e Isaac mesmo, né? Aqui, né? O que, que é o que acontece ali? Eu acho que eu não preciso repetir o que, o que o, a semelhança que acontece com a pessoa de Jesus Cristo quando vai acontecer a substituição de Isaac pelo cordeiro, né? Deus vai dizer assim: olha, não sacrifique o seu filho. Em vez dele, você vai sacrificar o cordeiro que está ali preso ao lado, que Deus tinha providenciado para que fosse a substituição por Isaac, né? E eu acho esse texto muito precioso, né? Porque ele coloca na primeira pessoa, coloca ali no patriarca primordial, né, que é Abraão, aquela pessoa que ele separa do mundo para ser o seu povo, e ele já faz uma correspondência a respeito daquilo que Deus mesmo iria fazer lá à frente, né, na pessoa de Jesus Cristo. Que é por isso que o cordeiro que substitui, que o cordeiro substitutivo, né, de Isaac, é um tipo de Cristo também, né? Então aí você vê o Antigo Testamento proclamando o Evangelho o tempo todo, né? Então a gente precisa ter esse olhar mais atento e, e ver que a correspondência existe. E caminhando já para o final, né? Nós já falamos aqui sobre tipologia. Eu queria mais uma vez defender a ideia de que nós precisamos é, é, entender as Escrituras como um todo, como sendo palavra de Deus, né? Os 66 livros da Bíblia, né? Os 39 do Antigo Testamento e os 26 do Novo falam como um todo. E aí eu coloquei aqui esse artigo, né, do na verdade é uma matéria que fizeram, né, a respeito de um estudante que cria uma referência uma imagem sobre a referência cruzada de 63 mil referências cruzadas na Bíblia, né? E eu coloquei aqui a referência, onde você pode encontrar essa matéria, e aqui eu compartilho com vocês a imagem, né? Que essa imagem, inclusive, muito bonita, que vai mostrar como é que é essa correspondência e o quanto a revelação de Deus ela vai e volta, né? Aquilo que acontece em Gênesis se corresponde com Apocalipse, né? E aí você forma esses arcos coloridos, né? Que mostram de fato que a Bíblia, apesar de ter sido escrita em diferentes eras, ela se correlaciona, né? E ela tem a mensagem do reino de Deus sendo proclamada, né? Ao longo das eras. Então, eu só queria compartilhar com vocês isso, né? E, claro, concluir com
com a parte prática, né, da nossa lição, que eu achei um texto assim muito muito bom de se fechar essa lição, sabe? Parte da aplicação da nossa revista. Quem teve a oportunidade de ler, né? Eu queria ler ela ah, exatamente como está aqui, sem explicar nada, porque eu acho que ela é bem clara e diz respeito à maneira como a gente pode enxergar essa harmonia dos evangelhos na Bíblia como um todo, né? E o como a gente precisa exercitar esse olhar, né? De enxergar Cristo nas Escrituras. Primeiro, a palavra de Deus infalível, inerrante e revestida de autoridade merece respeito. E não há maior demonstração de respeito pela Bíblia do que uma interpretação equilibrada e razoável. Há muito abuso em nossos dias, principalmente do Antigo Testamento. Por um lado, muitos cristãos estão se pondo novamente sobre a lei cerimonial, ressuscitando, entre aspas, ritos, instrumentos, dietas e outras coisas cujo único propósito era ilustrar a obra do Messias. Em sua vinda, Jesus esgotou a força coercitiva desses preceitos, de modo que retroceder a eles não é apenas tolice, mas também apostasia da verdade e da graça. Por outro lado, outros cristãos nutrem pelo Antigo Testamento um completo desprezo, entendendo que a vinda de Jesus tornou sua mensagem obsoleta e desnecessária. Pequeno parêntese, tem teólogos que já falam isso. Teólogos que já tiveram um passado de relativa relevância para o crescimento da igreja, falando isso. E a gente precisa ficar atento, porque isso é uma heresia, é algo que destoa da verdade. Se tornou mensagem obsoleta e desnecessária. Outro absurdo, não só por tratar com irreverência a palavra atemporal do Deus eterno, mas também porque, conforme demonstrado, o Novo Testamento só pode ser compreendido sob o pano de fundo do Antigo, e vice-versa. Em segundo lugar, devemos aprender que Jesus não pode ser quem nós desejamos que ele seja. Jesus não é um mestre do amor, um líder carismático, um filantropo exemplar. A identidade de Jesus é definida pela palavra de Deus. Ele é o Messias outrora prometido, que veio salvar seu povo. Em outras palavras, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, conforme proclama com autoridade o testemunho unânime de Mateus, Marcos, Lucas e João. A esse testemunho, ouçamos e nele creiamos para a nossa salvação. Então, meus irmãos, é aqui eu concluo. Com essas palavras muito importantes, eu concluo a nossa lição de hoje, né? E fica aqui o nosso desejo por estar cada vez mais atentos à palavra de Deus e a ver, né, a, a ação dele ao longo da história, sermos enriquecidos com essa mensagem eterna de salvação que Deus nos deu e vivenciar uma vida separada do mundo para uma vida no reino, né? Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, né? O pecado, ele ele nos distanciou desse objetivo, mas nós não podemos nos esquecer que nós nascemos para adorar o Senhor Jesus e sentir felicidade nele para sempre. Esse é o propósito. É por isso que o ser humano ele não vai conseguir encontrar felicidade nas coisas fugazes e efêmeras que existem no mundo, né? Nós nascemos para a eternidade, para viver eternamente. E é por isso que nós adoramos ao Senhor Jesus Cristo, para estarmos na companhia dele sempre, né? E é isso, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade de dar mais uma vez essa aula. Isso é de muito crescimento para mim e eu espero que tenha sido de grande crescimento para vocês também, tá? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por essa aula, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado pela tua igreja, Senhor, porque nós podemos ver que o Senhor nos fala, Senhor, coisas que nós precisamos ouvir nesses tempos turbulentos, desses tempos de distrações, nesses tempos de distanciamento que nós estamos da tua palavra e do teu reino.
mas tu nos resgatas, Senhor, nos trazendo na tua presença para estarmos experimentando renovação de vida, Senhor. E que louvor ao teu nome, Senhor. Foi para isso que tu nos criaste, Senhor. Rendemos graças ao teu nome. Te peço, Senhor, perdoa os nossos pecados. Nos dá, Senhor, sabedoria para estarmos amando a Ti, Senhor, amando o Senhor Jesus Cristo cada vez mais, colocando a Jesus Cristo em nossas vidas como o que há de principal para vencermos todas as ciladas do inimigo. Nos ajude, Pai, a mortificar os efeitos da carne, Senhor. Ajuda-nos a amar menos esse mundo e as coisas que esse mundo oferece, Senhor. É isso que eu te oro, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Eu vou ficar em débito com vocês, infelizmente, meus irmãos. Infelizmente, por causa da correria de fim de ano, eu não falei com o nosso irmão Ranilton para falar a respeito do nosso próximo moto, né? Eu só vou compartilhar agora com vocês o moto da nossa classe, que todos já têm de cor, né? É o texto que está em 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. É isso, meus irmãos. Mais uma vez, um Feliz Natal a todos. Tenham ótimas festividades em família. Que Deus cuide dos lares de cada um. Deus abençoe.